Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos aí continuar com a nossa programação do dia, fazendo aqui os debates, as conversas, né, as discussões que o Mesa de Debates aí promove, né? E um dos temas que a gente gosta bastante de conversar aqui é sobre conjuntura nacional com as distintas organizações do campo da esquerda. E no dia de hoje, né, nós vamos conversar, né, debater e conhecer também, né, mais uma organização de esquerda no nosso Brasil, que é a CCT, Célula Comunista de Trabalhadores. E para, né, quem ficou responsável aí de conversar comigo é o Aparecido Dias. Então, sem muita demora, Aparecido, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, boa tarde. Agradeço aí pelo convite, né, para essa conversa. Bom, eu sou professor, né, da rede municipal de São Paulo. Milito, né, já há um bom tempo, né, há mais de 30 anos, desde o final dos anos 80, né, que a gente tem uma militância aí nesse campo aí que se chama esquerda aí. E desde 2018, né, que com alguns camaradas nós criamos a CCT, né, aquele momento lá de preparação que a nossa categoria estava fazendo, né, para enfrentar a onda de ataques aos nossos direitos, em particular a reforma da Previdência. Né? Foi nesse contexto que surgiu a CCT. Maravilha, então a sua apresentação já estende aí na minha pergunta. Fala um pouco mais da organização, qual que é a orientação dela, né? O que que vocês querem? É uma organização apenas dos professores ou isso ou envolve mais trabalhadores também? A CCT, como o nome da organização coloca, é uma célula comunista de trabalhadores, né? Embora a gente estamos organizados basicamente na educação, mas a gente mantém relações, né, com trabalhadores de outros setores, né? E como eu falava inicialmente, os militantes, né, que inicialmente criaram a CCT vinham de diferentes origens de militância, mas naquele momento, lá em 2017 e 2018, no processo aí que é anunciado, né, de mais uma onda de ataques aos direitos dos trabalhadores, né, em particular na questão previdenciária, esses militantes, nós fizemos uma conversa em função da nossa trajetória e entendíamos que para enfrentar aquele momento, enfrentar os desafios, né, mais do que uma mera organização assim de caráter sindical, era necessário que a gente fizesse uma intervenção, para que essa intervenção fosse mais consequente, que seria importante criar um grupo que se orientasse pelo marxismo-leninismo, né, que pudesse fazer uma análise, né, da situação do país dessa perspectiva. Né? E naquele momento nós criamos juntos um grupo de estudo que a gente chamava de Grupo de Estudo da Conjuntura Brasileira, que começou a se reunir ali ao longo do ano de 2017, né, nesse contexto da luta contra as reformas da Previdência. E desse grupo mais amplo, né, de estudos da conjuntura brasileira, um grupo, digamos assim, se sentiu a necessidade de avançar, né, e foi nesse contexto que se criou a CCT. Né? A CCT é uma organização comunista. Nós entendemos que para enfrentar os desafios que a luta de classe coloca para os trabalhadores nesse período, é necessária a reconstrução do Partido Revolucionário do Proletariado no Brasil, e a CCT se coloca como uma organização que quer contribuir com esse processo, né, de reorganização do partido revolucionário no Brasil.
Você cita aí, né, militantes de várias origens diferentes, né? Que origens são essas aí que dos militantes que formaram a CCT? Bom, alguns, né, como eu, militei bastante tempo no PT, né? Militei mais de 15, em torno de 15 anos no PT, né? Mas já saí do PT há quase 20 anos, né? Saí do PT em 2003, né? Outros tiveram passagem pelo PT, alguns orgânicos, militantes orgânicos que participaram, outros mais assim, como simpatizantes, né? Essa é a origem. Agora, é claro que nós, por conta dessa trajetória diferente, né, não saímos do PT ao mesmo tempo, né? Eu saí em 2003, outros saíram, acho que algum tempo depois, né? E na nossa composição atual, né? Há quem esteve militando no PSOL durante algum tempo, né? Então, essa, digamos assim, a trajetória assim, dos militantes da CCT. Né? Basicamente, eu diria assim, em níveis diferenciados, né, uma passagem pelo PT, com mais ou menos tempo, né, e, como eu falei, né, saindo em diferentes momentos. Nós, como eu falei, tínhamos uma militância em comum, somos da mesma categoria e naquela conjuntura ali de 2017, nos reencontramos, havia um grau, assim, eu diria, de insatisfação em relação a onde estávamos organizados até aquele momento. Né? E, e aí resolvemos tomar essas iniciativas que eu acabei de falar. Deixa eu ver se eu entendi. Então, todos os militantes que saíram, né, do PT, do PSOL e que formaram a CCT, o motivo do rompimento se deve por conta da concepção política que o PT tem, tanto de partido, tanto aí, né, sua concepção política como um todo, estratégica. Bom, como eu estava dizendo, assim, nós saímos do PT, não saímos ao mesmo tempo, né? Mas, digamos assim, o que nós entendemos como CCT, né, no nosso processo, que está nos nossos documentos, né, é que o PT se tornou um partido da esquerda da ordem, daquilo que nós chamamos da esquerda da ordem. Né? O PT se transformou há bastante tempo num instrumento da burguesia para administrar o capitalismo no Brasil, né? E, consequentemente, fazer esse trabalho que foi feito aí, que está sendo feito no momento. Né? Então, vamos dizer assim, a visão que nós temos é essa, né? E entendemos que também não é só o PT que cumpre esse papel. O PT, na nossa história mais recente, é o instrumento mais destacado, né? Mais forte, mais enraizado, com uma presença, né? Grande aí, influência no movimento sindical, em outros movimentos, né? E, e como eu falei, assim, essa percepção, né, para cada um dos militantes da CCT, ela não se deu ao mesmo tempo, né? Mas, como eu falei, eu, por exemplo, saí do PT lá em 2003, né? Outros saíram depois, né? Mas digamos, no momento em que nós constituímos, começamos a conversar sobre a constituição da CCT, né? E, e desenvolvemos um posicionamento sobre isso, né? A posição nossa é essa, assim, que o PT já há um bom tempo se foi durante um período aí, né, uma organização que encarnou assim, a esperança dos trabalhadores, né, em transformações, em dias melhores, com reformas que pudessem efetivamente melhorar a vida dos trabalhadores no Brasil. O PT deixou de ser esse instrumento já há um bom tempo, né, e se transformou em mais um instrumento aí a serviço da burguesia para administrar o capitalismo no Brasil, consequentemente ajudar na dominação dos trabalhadores e todas as consequências que isso tem. Né?
Entendi. E falando em governo e falando em PT, né? Qual que é o balanço, a avaliação aí que a CCT faz do atual governo Lula? Bom, nós entendemos assim que não há nenhuma novidade, digamos assim, né, em relação ao que nós analisamos, né? Nós entendemos assim que a burguesia não tirou o Lula da cadeia para ele fazer nada diferente do que o governo atual está fazendo no momento, né? Ou seja, toda essa regressão social, né, que a gente vivencia no Brasil há algumas décadas, né, há pelo menos 3 décadas, né, ela foi, do ponto de vista assim, do governo federal, né, ela foi encaminhada por sucessivos governos, né, por diferentes governos, inclusive os governos do PT. Reforma da Previdência contra os trabalhadores também foi feita, não foi feita só pelo governo FHC e os outros governos, os outros partidos que estiveram à frente do governo federal. Também foram feitas pelo PT, assim como outros ataques. Né? E nessa conjuntura mais recente, portanto, né, em 2018, né, o setor aí importante da burguesia resolveu apostar numa alternativa mais reacionária, né, mas esse tipo de alternativa acaba gerando problemas, desgastes, né, que a burguesia, né, não entendia ter que enfrentar nesse momento. Né? Então, eles retiram, vamos dizer assim, né, o Lula da cadeia para cumprir esse papel, né, que acabou ganhando a eleição e continua cumprindo esse papel. Agora, a gente teve aí até por esses dias aí essa questão da votação aí do marco temporal. Né? Então, do nosso ponto de vista, né, o que tem ocorrido não é novidade, né? E nós entendemos que a linha política do governo vai ser essa mesma, de continuar para administrar o capitalismo, os interesses da burguesia no Brasil, essa política assim de reformas regressivas, né, de ataque aos direitos dos trabalhadores, né, de buscando, digamos assim, criar condições, né, para uma tentativa aí, né, que a burguesia faz no plano mundial e aqui no Brasil de tentar uma retomada de crescimento, mas que em função, né, dos problemas gerais do capitalismo, das contradições do capitalismo, essa possibilidade é muito difícil, né? Então, eles acabam, assim, para saciar, né, os interesses do grande capital, né, que é a fração dominante aí da classe dominante no Brasil, tendo que atacar os serviços públicos, né, e assaltar, por conta disso, o orçamento público. E essas políticas de ataque aos direitos dos trabalhadores vão nessa direção. Né? E o governo do PT está a serviço disso. Né? Essa é a nossa visão. Entendi. E Aparecido, voltando um pouco aí na categoria aí dos professores municipais de São Paulo, conta um pouco mais como que foi essa luta, né, é, contra a reforma da Previdência Municipal, né, que foi uma luta bastante importante, bastante emblemática, né? De fato, nós consideramos assim que foi, nesses últimos tempos no Brasil, talvez a luta mais importante, né, de enfrentamento a essas reformas regressivas, né, que vêm sendo implementadas. Né? A nossa categoria ela tem uma diferença assim, em relação a outras categorias do serviço público. Né? A gente sempre diz nas nossas reuniões, em reuniões com outras organizações, né, que nós ainda estamos lutando porque ainda temos alguma coisa a perder, né? Diferente de outras categorias que já passaram assim, por ataques, né? E ficaram muito precarizadas. Né? Os profissionais da educação da rede municipal têm, né, ainda alguns direitos
que são resultado aí de décadas de luta, né, que foram sendo incorporados à carreira, né, ao longo dos anos 80, 90 e até os anos 2000, né? Então, de certa maneira, nós éramos uma categoria do serviço público que ia um pouco na contramão, ou seja, enquanto outras categorias do serviço público, né, pelo país afora, estavam sendo atacadas e perdendo direitos, nós ainda estávamos mantendo alguns direitos e conquistando outros, né? Mas, principalmente a partir de 2006, né, a nossa categoria também passou a ser profundamente atacada pelos sucessivos governos municipais, né, no que se refere a salário, condições de trabalho, carreira e outras, né, e outros problemas, né? Então, desde 2006, né, que a nossa categoria que fez uma greve em 2006, depois de 19 anos, né, sem fazer greve, mas a partir de 2006, quase que ano sim e ano não, às vezes até em anos consecutivos, nós estivemos em greve, né, para defender os nossos direitos. Por isso que a gente conseguiu, né, nesse período assim, de luta, preservar determinados direitos, mas que no contexto aí das sucessivas reformas da Previdência, né, também passaram a ser atacados, e ali por volta já de 2016, né, já estava anunciada, né, uma nova onda de reformas da Previdência que, sendo implementadas no governo federal, certamente redundariam, né, como consequência nas reformas também nos planos estadual e municipal. Então, no final ali de 2016 ou 2017, agora eu não lembro exatamente, né? Diante dessa situação, o nosso sindicato, vamos dizer assim, fez esse debate com a categoria, né? Preparou a categoria para esse enfrentamento, e ao longo do ano aí de 2018, 2019, nós fizemos assim essas greves, né, de resistência, e acredito que em função da resistência da nossa categoria, isso acabou influenciando outras categorias, né, pelo país afora, né, e nós tivemos, digamos assim, conseguimos naquele contexto, né, de 2017, pelo menos adiar, né, em alguma medida, né, essa reforma da Previdência ao nível municipal, que foi aqui a gente chamou de Sampa-Prev, né, e também contribuímos de alguma maneira para adiar a reforma da Previdência a nível federal, né, que poderia ter sido aprovada ainda no governo Temer, né, o que acabou não ocorrendo. Então, foi nesse contexto de lutas cada vez mais duras, né, que nós chegamos ali durante o ano de 2019, né, a fazer greves longas, né, e que inclusive culminaram, né, com manifestações, né, que segundo aí, os organizadores chegaram a reunir mais de 100 mil pessoas na Câmara Municipal, né. Então foi, digamos assim, dentro desse contexto que a nossa categoria, como eu disse, né, por ter ainda determinados direitos, né, que em outras categorias já tiveram esses direitos mais atacados, já estão mais precarizados, por ainda ter, que nós entendemos que a nossa categoria lutou, né, naquele contexto e continua lutando, né? Naquele contexto, em função aí da resistência, acredito que a nossa luta conseguiu influenciar outros setores e teve, digamos assim, um papel importante naquela conjuntura, né, de resistência ali de 3, 4 anos atrás. É, Aparecido, muito interessante essa questão que você pega, né, em relação aos direitos da categoria dos professores municipais, né, porque eu vejo muita gente, né, atribuindo esses direitos à gestão da Luísa Erundina, né, e tipo como se fosse a Luísa Erundina que manteve todos esses direitos e não por uma organização, né,
de luta por mobilização aí dos professores que manteve esses direitos, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco isso. Bom, essa questão é até compreensível, né? Porque é um pouco assim da tradição, não sei, acredito que não é só no Brasil, né? É quando se conquista determinados direitos, num determinado momento da história, né? Em geral, atribui-se, né, ao governo de plantão, né? Até hoje, aqueles direitos que foram consolidados na CLT, algo em torno de um século atrás, né? São atribuídos ao Getúlio Vargas, né? A benevolência do Getúlio Vargas, né? A história, uma certa história oficial trabalha com essa visão, né? E coloca essa visão quando nós sabemos que o próprio nome já diz, né? Consolidação das leis do trabalho. Na verdade, havia um conjunto de direitos que algumas categorias mais organizadas tinham, e também naquele contexto, né, que a gente tem que analisar, né, também da Revolução Vitoriosa, né, na Rússia, que depois da criação da União Soviética, ou seja, uma conjuntura internacional mais favorável, né, a gente sabe que o governo Vargas, né, até atribui-se a um assessor bem próximo dele aquela frase, né, que chama, façamos a revolução antes que o povo a faça. Né? Então, Vargas, né, acabou, durante o seu governo, fazendo certas concessões, e essas concessões, algumas delas se consolidaram ali na CLT. Né? Então, em relação aos direitos aqui, algumas conquistas, né, dos profissionais de educação da rede municipal, passa-se a ser um fenômeno semelhante, né? Porque no final dos anos 80, né? Já no processo ali da redemocratização burguesa do Brasil, né? Com algumas organizações, né? Algumas associações de trabalhadores podendo, né? Funcionar como sindicatos, né? Então, essas propostas, né? Que acabaram se consolidando, sendo o Estatuto do Magistério Municipal, né, nos direitos de carreira, né, que a nossa categoria tem, elas vinham sendo discutidas pela categoria, né, ali durante os anos 80, né, e ao longo dos anos 90, e é claro, assim, o próprio governo do PT, né, naquele momento, a eleição da Luiza Erundina também foi fruto daquela conjuntura, vamos dizer assim, daquele momento mais progressista ali da nossa história recente, né? E é claro que o governo da Luiza Erundina, né, durante o governo dela que se aprova o Estatuto do Magistério, né? E daí que uma parte da nossa categoria, e no geral, assim, uma parte das pessoas, né, atribui esses direitos ao governo da Luiza Erundina e à figura dela, né? É claro que o governo, naquele momento, digamos assim, que ele foi mais favorável, né? Agora, isso não quer dizer que não houve contradições, não houve lutas, né? Não houve um certo enfrentamento, né? Para que se aprovasse o Estatuto do Magistério. E também nem tudo se resolveu ali, né? Algumas questões também vieram depois, ou seja, essa questão da organização da nossa carreira, né? Isso foram conquistas de lutas que se fizeram nos anos subsequentes, né? Então, vamos dizer assim, esses direitos, né, que nós mantemos, né, a própria organização da jornada na rede municipal, né, ou seja, não tem a ver só com os direitos dos trabalhadores, dos profissionais de educação, né, mas também tem a ver com a questão da jornada, assim, das condições de trabalho, enfim, né, não é só uma questão que está ligada a direitos, né, do funcionarismo da educação. Né? Tem também a ver com as condições de trabalho. Então, tudo isso é fruto, né, da luta dos trabalhadores, né, e que, em alguma medida, né, em relação ao governo Erundina, teve um posicionamento um pouco mais favorável, ainda que com contradições. Né? Agora, como eu disse, a partir de um certo momento, esses direitos e a própria organização da jornada, né, passaram a se chocar, né, com a lógica de reformas regressivas, né, que vêm sendo implementadas, e aí
nós tivemos também que nos enfrentar com sucessivos governos, né, ao longo desses anos, né, dos diferentes partidos, né, sem nenhuma exceção. Beleza, Aparecido. E Aparecido, e o Cláudio Fonseca, né? Que é de um partido, né, da ordem, um partido burguês e que está na frente do sindicato. Como que você vê isso? Bom, o Cláudio Fonseca ele tem uma, uma trajetória, né? Acredito que vocês devem saber disso, né? Assim, no PCdoB, né? Foi militando no PCdoB por muito tempo. Eu não sei exatamente por quanto tempo, mas certamente um bom tempo, né? E foi, digamos assim, além de presidente do sindicato, né? Há um bom tempo. Ele também foi vereador, né? E foi vereador, inclusive, do governo, né, da situação, inclusive em governos do PT e em outros governos. Né? O que nós avaliamos assim é que, em relação ao CPN, né, aos direitos dos trabalhadores, né, a posição do Cláudio Fonseca tem sido uma posição coerente na defesa dos interesses, né, da nossa categoria. Né? Fala-se, né, sobre o partido, né, que ele está no momento, né, me parece que é o Cidadania, né, esse é um dos partidos, assim, nós temos atualmente no Brasil algo em torno aí de uns 32 partidos, se não me engano, né, os partidos legais, né, boa parte desses partidos são oriundos aí de separações, rachas, né, no âmbito da esquerda, né, o Cláudio, por circunstâncias lá da situação política, né, teve que sair do PCdoB, não sei exatamente em que circunstâncias, mas isso teve a ver com a relação do governo Marta, né, com a nossa categoria, né? E depois ele procurou, vamos dizer assim, se manter aí buscando a eleição de mandatos em partidos que eu diria, né, se situam nesse campo aí do progressismo, né? Mas que em esferas de governo, tanto municipal como estadual e nacional, são partidos que também têm ajudado a, a atacar os nossos direitos. Né? Essa é uma contradição, né? Mas acredito que essa contradição está colocada aí, né, para os demais partidos, né, da esquerda que nós temos no Brasil atualmente. Deixa eu ver se eu entendi. A CCT fecha ou não fecha com o Cláudio Fonseca? Hoje, vocês se situam aonde no CPM? Nós fazemos parte do campo de oposição ao SIMPEM, né? No campo de oposição ao setor majoritário. Mas nós, digamos assim, não entendemos, né, que as políticas, né, levadas, né, pela direção do sindicato, elas estejam, né, totalmente assim contra os interesses da categoria, como alguns setores dizem. Né? A direção do sindicato encaminha as políticas que são aprovadas em Congresso, né? Com maior, pode-se questionar a coerência, etc. Né? E como eu falei, assim, no nosso entendimento, né, a direção do CIPEM tem se posicionado, assim, no fundamental, na defesa dos interesses da nossa categoria. Né? Agora, claro que nós também temos nossas contradições, nossas divergências de análise de conjuntura, de visão, às vezes, de como a direção do sindicato encaminha as lutas, né? Mas não entendemos, né, como alguns colocam, né, que o campo majoritário do desempenho e o Cláudio Fonseca sejam traidores de classe, tenham traído em algum momento os nossos interesses. Entendi. E
indo um pouco mais para a conjuntura nacional, o Aparecido, como que você, né, enxerga a questão, né, da extrema direita hoje e como combatê-la? Bom, essa questão aí da extrema-direita, né, ela é, digamos assim, ela tem as suas expressões em cada país, né, em função da própria situação geral do capitalismo, né, ou seja, o capitalismo já há um bom tempo, né, que é um sistema econômico, social, que não tem, né, nada a oferecer para os trabalhadores a não ser isso, né, que a gente vê aí, né, desemprego, miséria, né, guerras, né, enfim, né, como alguém já disse, né, nessa fase, né, do capitalismo, né, que é o imperialismo, né, o imperialismo é a reação em toda a linha, né? Então, há uma tendência fascistizante, né, já de um bom tempo, né, isso não é uma coisa de agora, né, e que levou, né, ao longo do século XX, né, o capitalismo a fazer duas guerras mundiais e perpetrar outras tantas ataques, né, e guerras, né, como eles dizem, né, guerras de baixa intensidade, né, a gente até fala baixa intensidade para eles, né, para os povos que sofrem esses ataques, bombardeios, né, certamente ele não considera essas guerras de baixa intensidade. Então, assim, essa política reacionária assim, é uma necessidade que a burguesia tem e que no nosso país se expressou, né, em diferentes momentos, né, tivemos aí nos anos 60, né, do século passado, né, tivemos o golpe de Estado de 64, né, 21 anos de regime militar, né, a gente, né, conhece bem essa história, né, e em função dessas contradições, agora assim, no período mais recente, a burguesia trabalha com esses dois blocos, né, para gerir os seus interesses, né, o bloco, né, da esquerda da ordem, né, e o bloco reacionário hoje, vamos dizer assim, personificado aí na figura do Jair Bolsonaro, né, o chamado bolsonarismo, né, como alguns colocam. É fruto, né, essa tendência, assim, né, que não é só no Brasil, é uma tendência que aparece também no mundo, em várias partes do mundo, né, são as alternativas que a burguesia tem para poder se manter assim, à frente do poder, sem manter o sistema que lhe interessa, né? Na conjuntura brasileira mais recente, assim, a gente vê que o fato, né, de que a esquerda, né, da ordem, né, quando está no governo, né, aplica políticas assim muito semelhantes, né, ao, ao bloco aí reacionário, né, hoje personificado pelo Bolsonaro, né, é o que acaba jogando água no moinho, né, e criando, digamos assim, um caldo de cultura para esse reacionarismo no Brasil, né. Agora, nós entendemos também que isso não é uma coisa. O Brasil não está dividido, né, entre esses dois campos, né, que se expressaram assim na votação, na última eleição, em Lula e Bolsonaro, né? Ou seja, o Brasil, a rigor, né, a sociedade brasileira, né, se a gente considerar essa expressão assim na votação, ela está dividida em 3 terços, né? Os que têm votado assim, nesse campo, né, da esquerda da ordem, o terço que vota, né, no reacionarismo aí, e um terço que tem se abstido, ou tem votado nulo, tem votado em branco, porque não vê maiores diferenças, né? Eu entendo que no Brasil, assim, no momento, os revolucionários, os patriotas têm que lutar. A melhor maneira de lutar contra o reacionarismo é colocar as bandeiras que de fato atendam, né, aos interesses dos trabalhadores, né? E colocar
esse programa, né, como é o caso da redução da jornada sem redução de salários, né, da reforma agrária, colocar essa questão assim, do programa à frente, né, e fazer essa disputa, né, buscando mobilizar os trabalhadores em função de um programa que de fato atenda, né, aos seus interesses, que de fato possa melhorar a vida, né, da classe trabalhadora. Então, nós da CCT buscamos implementar essa linha, né, uma linha assim, de mobilização. Entendemos que a melhor forma de combater a reação é mobilizar os trabalhadores em função dos seus próprios interesses de classe, né, em função, digamos assim, de uma luta, né, que não seja uma luta apenas pela alternância de governantes, né, mas uma luta assim, por uma política, né, por um programa que de fato vá ao encontro, né, dos interesses dos trabalhadores. É isso que a gente busca colocar em prática. O Aparecido, eu vou pegar aqui, né, dois pontos que você falou na sua fala, né? Que você fala revolucionários e você fala patriota. O que, que você quer dizer com patriota? Não querendo tipo jogar vocês no mesmo campo da extrema direita, né, que fala dos patriotas, dos patriotas, mas eu acho que isso, né, me ajuda, inclusive, a entender quem é a CCT. Bom, nós entendemos assim que a questão nacional assim, é uma questão importante assim, em qualquer país. Né? A luta de classes ela se dá no plano, vamos dizer assim, de um determinado país, de um determinado povo, né, da sua cultura, né? E o povo brasileiro, ao longo da sua história, né, assim como outros povos, né, lutou por independência, lutou contra a escravidão, né? Então, acho que nós temos, assim, ao longo da nossa história, assim, lutou contra a repressão de diferentes governos, né? Repressivos, né? Então, nós entendemos que há também, vamos dizer assim, a bandeira, né, nacional, assim, a questão do patriotismo, é algo, né, que ajuda também os trabalhadores a se entender como coletivo, né, e a lutar por interesses coletivos. Né? Então, nós não vemos contradição, né, entre o internacionalismo proletário, né, e o nacionalismo popular, né, o patriotismo popular. Né? Nós entendemos que os interesses, né, assim, a classe trabalhadora, o proletariado e as camadas exploradas da população, as camadas médias, se constituem como a maioria da nação, né? E é o proletariado que se pode constituir, né? No processo revolucionário brasileiro, de países como o Brasil, na classe nacional, ou seja, na classe que pode reorganizar o país em função do interesse das maiorias do país. Né? É nesse sentido que nós defendemos um patriotismo popular, né? Essa junção, né, do patriotismo popular com o internacionalismo proletário. Quando você fala de internacionalismo proletário, né, eu posso falar que vocês são uma organização que tem um pezinho no trotskismo? Não, não temos nenhum pezinho no trotskismo. Entendi. E continuando aqui o nosso bate-papo, o Aparecido, é, eu tava conversando, falando em trotskismo, né? Tava conversando com o Paulo Parella, né? Que é do PSTU, tava fazendo uma live um pouquinho antes, né, da sua. E eu tava comentando aqui, né, que eu posso ter uma visão até um pouco impressionista da realidade, mas eu vejo o petismo retomando a sua hegemonia com muita força. No seu entendimento, como que a gente pode quebrar essa hegemonia, né, do reformismo e atrair as massas aí pro lado da revolução?
Bom, eu penso que assim, o que a CCT tem buscado desenvolver assim nessa direção nos últimos anos, né? A social-democracia, né, e a expressão da social-democracia no Brasil, né, nas últimas décadas, né, tem o PT como seu ator principal, né? Ela tem essa característica, né? Ou seja, é uma vamos assim, uma organização, né, que defende os interesses da burguesia, mas dentro do movimento dos trabalhadores, ou seja, ela tem uma inserção real, né, na classe trabalhadora. E é claro que, até por essa razão, esses ataques, né, que a gente sempre fala, essa regressão social toda que ocorreu no Brasil no último período, não teria sido possível se a social-democracia não tivesse jogado esse papel, no sentido de desmobilizar os trabalhadores, assim, desorientá-los, né? Eu penso que, assim, que os revolucionários no Brasil, assim, no atual momento, né, o desafio é justamente buscar mobilizar, né, a classe, buscando se inserir, né, efetivamente, né, entre os trabalhadores, né, e mobilizá-los em função dos seus interesses, né, de classe, mostrar, né, que esses interesses podem e devem ser defendidos no atual momento, né? Aliás, nunca deveriam ter deixado de ser defendidos. Estou, né? Dizendo isso porque boa parte dessa regressão, né, das últimas décadas tem a ver com o fato de que os trabalhadores foram desorganizados, desmobilizados. Muitas dessas questões, como é o caso da terceirização, né, foram apresentadas aos trabalhadores como algo irreversível, né, pelas suas, por esse tipo de organização, né, quando os trabalhadores, assim, com uma outra orientação, poderiam ter resistido de forma mais consequente, né? Por exemplo, lutando, né, pela redução da jornada de trabalho, ou seja, os avanços tecnológicos que ocorreram no último período, né, não necessariamente poderiam ter redundado em mais desemprego para os trabalhadores. Eles poderiam, o avanço tecnológico poderia ter sido combinado com a redução da jornada e a preservação de empregos. Claro que isso também é aliado a outras medidas, né, no campo, como a reforma agrária e serviços públicos, enfim, né? Mas a social-democracia jogou assim, aqui no Brasil e em outras partes do mundo, numa outra direção, né? Então, eu penso que o trabalho daqueles que querem, né, resistir a esses ataques, né, mas dentro de uma perspectiva não só de resistência, mas de superação do capitalismo, é buscar se inserir nas suas categorias, né, e denunciar diante dos trabalhadores esse tipo de política e forçar, por assim dizer, pela base, né, assim, essa aliança, ou seja, em alguns momentos, até forçadas pelas suas próprias direções, como foi o caso naquela conjuntura que a gente analisava um pouco, né, quando você perguntou sobre o papel que a categoria jogou, né, ali em 2017, né, na nossa avaliação, aquele foi o momento em que a pressão dos trabalhadores acabou forçando determinadas direções sindicais a se unificarem naquele momento e proporem, né, houve a realização daquela greve geral em abril de 2017. Né? Então, eu penso que essa aliança entre os trabalhadores pela base, ou seja, os trabalhadores que são influenciados pelas organizações social-democratas podem, né, em alguns momentos, se aliam, né, na luta. Né? Eu entendo que o campo revolucionário, né, o campo aí que não abriu mão dessa perspectiva, né, da revolução socialista, né, no Brasil, tem que buscar acumular força, né, e fazer essa junção, buscar uma aliança, né, com as organizações social-democratas, né, pela base, seja, buscando essa aliança dos trabalhadores que são influenciados, né, por essa direção reformista. Eu penso que esse é o caminho, né, e é claro que também, aliado a isso, e em vários momentos, né, a denúncia, né, que precisa ser feita das consequências, né, para nós, né,
dessas políticas que são implementadas não apenas no governo, mas também fora do governo, nos sindicatos, né, que são implementadas pelo reformismo e que acabam atrasando, né, a luta emancipatória dos trabalhadores. Entendi, Aparecido. E Aparecido, eu particularmente acho que as organizações que possuem independência de classe poderiam se juntar numa frente, né? E, né, a partir dessa frente poderia tipo ter algum tipo de discussão aí para poder chegar numa organização em comum, para poder inclusive enfrentar essa hegemonia petista. Como que você acha que é possível, né, ter essa organização em comum entre os setores independentes da esquerda? E como que você avalia a atuação da esquerda no Brasil na luta de classes? Eu penso assim, que o trabalho em frente, ele acaba sendo uma necessidade, assim, né? Porque nas categorias de trabalhadores e nos sindicatos, né, nós atuamos em frente, né? E também, às vezes, pontualmente, né, em relação a determinados enfrentamentos, né? Por exemplo, acho que você deve estar sabendo disso, certamente, você acabou de me dizer que estava conversando aí com um militante do PSTU, né? Amanhã vai ter uma manifestação, né, no MASP, né, às 17 horas, né? E foi uma frente de organizações que, em função aí dessas medidas, né, que foram aprovadas recentemente, resolveram se unificar para protestar, né, contra essas medidas, né? Nós vamos participar dessa atividade, né? Então, agora, é claro, essa é uma frente mais pontual. Acho que quando você coloca essa questão assim de uma frente para enfrentar o controle aí do PT, né, sobre o movimento dos trabalhadores, né, isso teria que ser, digamos assim, uma frente mais orgânica, né? Assim, alguma coisa que é menos pontual, né? E que pudesse se fazer com base, digamos assim, numa avaliação mais aprofundada, né, e na definição de pontos programáticos, né, que possam embasar, né, a criação de uma frente como essa. O que eu posso dizer é que nós da CCT temos feito isso e estaremos abertos a isso na medida em que essa situação se colocar. Assim como nós vamos participar desse ato amanhã, assim, não estamos entre as organizações que estão puxando, né, que estão mobilizando, mas estivemos a semana passada, né, numa reunião que ocorreu no Sinsprev, participamos e vamos estar amanhã nessa manifestação lá no MASP, né? E estamos com outras organizações com quem a gente tem tido conversas há mais tempo, né? Buscando a constituição dessas frentes. Já consideramos que essas frentes são uma necessidade desse momento, né? Por conta justamente dessa situação mais geral, né, de ataques, né, de retrocessos que nós estamos vivendo, né, como classe trabalhadora no Brasil. Agora, se essas frentes, né, se isso vai, vamos dizer assim, se encaminhar, né, no futuro próximo aí, para uma frente mais orgânica, né, nós não podemos, vamos dizer assim, afirmar isso, né? O que a gente pode afirmar é que a gente trabalha nessa direção, né? A gente entende que, em função de propostas mais gerais, né, como a gente tem, né, levantado aí a questão da redução da jornada sem redução de salários, né? A Federação Sindical Mundial aprovou ano passado, no seu 18º Congresso, a realização de uma campanha internacional pela redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, sem redução de salários.
entre outras, né, bandeiras, como a questão do salário igual para trabalho igual. Eu acrescentaria, assim, aqui no Brasil, a questão da reforma agrária, né, da, da uma linha assim, de combate aos ataques, né, ao serviço público, né, por mais verbas, né, para a saúde, para a educação. Eu acho que em torno desses pontos programáticos, né, a gente pode avançar para uma constituição de uma frente mais ampla e mais permanente. Nesse sentido, sim, com aqueles setores com quem nós conversamos mais de perto, nós temos colocado essa proposta. Espero, né, e vamos trabalhar para isso, que essas organizações mais amplas também possam caminhar nessa direção. Desses setores que vocês têm uma proximidade, né? Quais são? Bom, você sabe que a gente tem uma gama ampla aí, né, de organizações aqui no Brasil, né? Nós participamos assim de algumas frentes, né? Por exemplo, né, na Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba é uma frente ampla de organizações, né, que se unem, né, em torno assim, dessa questão da solidariedade a Cuba, né? A gente faz parte, inclusive acabamos de participar da Convenção Nacional que acabou de ocorrer agora no feriado de Corpus Christi, lá em Belém do Pará. Então, ali tem, dentro do MPSC, né, tem várias organizações, né, estão lá o PCdoB, a UP, e, enfim, PCMLs, PCB, né? Então, essa, digamos assim, é uma frente da qual nós participamos, né? Em algumas iniciativas, né, assim, há também organizações, nós participamos, por exemplo, do movimento contra o desemprego, a miséria e a fome, é outra frente da qual participam militantes, por exemplo, que participam do PSOL, por exemplo, né, o pessoal da Casa Solidariedade do Ipiranga, que é um setor ligado aí à pastoral operária, né. Essa é uma outra frente da qual a gente participa. E, assim, no movimento sindical, né, nós participamos, por exemplo, de uma frente, né, que compôs agora na recente eleição do Simpem, a eleição que está adiada, né, houve problemas lá durante a votação, mas nós apoiamos a chapa 2, né, enfim, então e nessa chapa 2, né, ela é encabeçada, inclusive, pela Lourdes Quadros, né, que é militante do PSOL. Então, digamos assim, nas diferentes frentes que se constituem, né, a CCT participa, digamos assim, em função dos acordos, né, das concordâncias que se estabelece em cada uma das frentes gerais de luta. Última pergunta, né? Falando aí, voltando um pouco naquele tema do combate contra a extrema direita, né? Eu vejo muita gente apostando as fichas nas instituições burguesas, né? Inclusive citando aqui o STF. O que você acha dessa ilusão, né, nas instituições burguesas para combater a extrema direita? Bom, você já usou a expressão que, vamos assim, resume, né, a ilusão, né? As instituições da democracia burguesa, elas servem para manter a ordem existente, né? E o, o setor mais reacionário, assim, fascismo, enfim, as expressões, né, mais, vamos dizer assim, violentas, né, elas também, né, a burguesia mantém, né,
essas organizações para manter a ordem, né? Num eventual cenário em que os trabalhadores possam ameaçar a ordem burguesa, né? Então, se nós apostarmos as nossas fichas nas próprias instituições da democracia burguesa, nós vamos, o máximo que a gente pode esperar, então, ter as nossas condições de vida, nossas condições de trabalho cada vez piores, né? Apenas para manter a democracia burguesa por conta, né, da ameaça do fascismo. Eu entendo que os espaços, digamos assim, a garantia, né? A garantia não, mas a possibilidade de nós lutarmos, né, em condições assim de mantendo as liberdades democráticas, né, implica a organização dos trabalhadores, né, em função dos seus interesses de classe e a sua mobilização, a sua constituição, né, a sua organização revolucionária. Né, é isso, digamos assim, que pode impedir, né, o retrocesso, né, e que pode, vamos dizer assim, forçar muito, às vezes, né, a setores aí da burguesia, né, digamos assim, reforçar, né, tentar reforçar a própria democracia burguesa, fazendo algumas concessões aos trabalhadores. Por isso eu acho assim, nós não temos que ter essas ilusões, porque, como a história demonstrou, né, nós só conseguimos alguma melhoria, assim, né, em termos de reformas nas nossas condições de vida, quando nós fomos capazes de lutar pelo poder, ou seja, quando nós forçamos a burguesia a fazer concessões. Né? Se nós ficarmos só tentando preservar, né, a democracia burguesa, né, com ilusões no STF, né, no parlamento, né, o que nós vamos ter é o que nós temos tido nesses últimos anos. Né? Retrocessos, né, nas nossas condições de vida, né, nas nossas condições de trabalho. E quando isso, né, é feito, né, por organizações como as que estão atualmente à frente do governo federal, é isso que reforça, né, o caldo de cultura aí para que uma parte da população acabe vendo na extrema-direita uma opção, né? Ou seja, acabe sendo vítima da demagogia da extrema-direita. Né? Eu acho que cabe, né, aos revolucionários em cada momento, né, da história, em cada conjuntura, buscar explicar isso para os trabalhadores, né, junto com eles, e buscar mobilizá-los para a luta, né, pelos seus interesses imediatos, pelos seus interesses históricos. Acho que esse é o caminho que as organizações revolucionárias ao longo da história trilharam, né? Eu acho que a gente tem que buscar aprender com essas experiências e praticar isso no atual momento aqui em nosso país. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer o Aparecido pela participação. Gostei aqui do nosso papo e passo novamente a bola para ele fazer as considerações finais. Bom, eu agradeço aí, Guilherme, a vocês aí do Mesa de Debates pela oportunidade. Espero que as posições da CCT possam ajudar aí as organizações revolucionárias, os militantes revolucionários, seja uma contribuição para a análise do que se passa no nosso país no atual momento, né? E ficamos à disposição aí para vocês entenderem que a nossa contribuição é válida, estamos à disposição para, no outro momento, tá junto com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Opa, com certeza, né? Teremos outros encontros aqui no Mesa de Debates com a CCT. Então é isso aí, pessoal, né? Não se esqueça de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos, programas e também matérias que nós produzimos. Inclusive vai ter matéria amanhã, né, do canal, né, sobre o ato,
né, contra o arcabouço fiscal, que estaremos lá, né, Ulisses em São Paulo e eu em São José. Também, né, curta nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram e também no TikTok, né, contribua aqui com o nosso Pix, 385 007 02800 CPF. Nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado nem do capital privado. Então, para a gente manter a nossa independência política, a gente precisa manter a nossa independência financeira. E além disso, né, ajude a gente no Padrim, que é outra plataforma de financiamento independente. www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. Então é isso aí, pessoal. Mais uma live terminada. A programação de hoje segue, né? Teremos ainda mais 2 lives, uma entrevista e a nossa mesa de debates dos 10 anos das manifestações de junho. Então fique com a gente que hoje ainda tem muita coisa para rolar. Forte abraço e fui!